e gostava muito de forró. E isso que era um vício pra mim. Tinha dias que eu me trocava, eu saía do meu quarto, entrava pra dentro do carro pra ir pro forró. E hoje eu creio que é o Espírito Santo de Deus. E algo vinha na minha mente e falava: não, você aceitou Jesus, você não pode ir pro forró. Aí eu voltava de novo e ali eu ficava com aquela briga. Eu comigo mesma, e ali eu começava a chorar em desespero, porque a vontade era demais. Teve um fato que me aconteceu. Eu fui num show e pra gente ir ao toalete, precisava subir uma escada. E quando eu subi essa escada, o Espírito Santo bradou no meu coração: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. E quando ele me fez essa pergunta, acabou os prazeres na mesma hora de eu estar ali. No outro dia, a minha filha mais velha, Esther, chegou pra mim e falou assim: mãe, vamos pra igreja? Para com essa vida de ir pro forró. E ali eu comecei a ver que não tinha sentido naquilo que eu estava fazendo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui comigo, Zilda Araújo, no Resgatando Valores. Estou com muita alegria, com prazer imenso, voltar aqui novamente para ouvir e contar para vocês mais um testemunho. A minha convidada, uma ilustre mulher de Deus, linda ela, a irmã do coque. Ai, gente, vocês vão amar o coque dela. Só não fez no meu porque já vim pronta. Mas eu estou muito honrada pelo Senhor que me presenteia hoje em trazer a minha irmã Jocélia aqui para contar o testemunho dela. O testemunho dela é um testemunho que não começa muito lindo, não de flores. É um testemunho muito triste. Mas o final é regado de alegria, de prazer, porque Jesus vai entrar, vai curar, vai libertar e vai fazer dela hoje uma mulher plena para a glória do Senhor. Ela veio aqui de pertinho, aqui de Sorocaba, mãe de 3 filhos, a Esther, Ana Clara e Lucas Emanuel. Um beijo para toda essa família. Lindo o nome dos teus filhos. Ela congrega na igreja Refúgio de Deus, sobre a responsabilidade do pastor Ricardo e a pastora Ana Paula, evangelista. Gente, são meus amigos particulares, os pastores dela. E eu fiquei muito feliz quando ela me disse aqui que ela congrega com os pastores, que nós o conhecemos e o amamos. Um beijo a todos vocês aí, os irmãos da igreja Refúgio em Deus. Sim, o testemunho dela é impactante, gente. Tudo isso é para que você fique comigo até o final, porque você ainda não ouviu nenhum testemunho parecido com o da minha amiga que está aqui. Animada ela está para contar, né? O que Jesus fez na vida dela. O que Jesus fez na vida da Jocélia, ele está pronto para fazer na vida de todos aqueles que querem, acreditam também. Um pouquinho antes de eu passar a fala para que ela conte o testemunho, eu quero agradecer os meus patrocinadores. Muito obrigada de todo o meu coração ao Wilma Oliveira, que arruma meu cabelo, me deixa iluminada, linda para estar aqui apresentando. Cacau Garcia e todas as meninas ali que cuidam das minhas unhas. E também a Outdoor Regional, a revista que cheia de informações, é grátis. Vocês podem acessar muitas informações interessantes, com telefone, com endereço. Temos uma coluna aqui do Resgatando Valores. Um grande abraço a todos os meninos da revista Outdoor Regional. Não fica só me vendo, me ouvindo, me assistindo. Por favor, se inscreva no canal Resgatando Valores, dá seu like, seu joinha, que é importante. Faça seu comentário, deixa-me saber, por favor, da onde vocês estão nos vendo, nos assistindo. Façam também o seu pedido de oração. Ela é resultado de oração também aqui do canal Resgatando Valores. E eu estou muito feliz porque Jesus continua fazendo milagres
prodígios e maravilhas. Venha comigo ouvir o testemunho da Jocélia Pereira. Que Deus abençoe, Jocélia. É um prazer muito grande, meu amor, Amém. O em prazer é todo meu. recebê-la aqui no Resgatando Valores para ouvir mais um testemunho. Olha como ela é linda, gente. Você está à Amém. vontade? Tô à vontade, um pouquinho nervosa, Ai, mas daqui a pouco relaxa. quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz por estar aqui. É uma honra, né, estar aqui junto com a irmã Zilda. Amém. E, na verdade, eu nem acreditava que eu ia estar aqui. Porque quando eu mandei o meu testemunho para ela, eu achei que ela não iria me chamar, porque eu não sou uma pessoa conhecida. E na minha mente, eu falei, não, eu vou mandar, né? Eu fiz aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que era para mim estar enviando o testemunho para ela. E falei, não, se ela ouvir e me chamar é porque é de Deus. Se não for, amém também. E antes de começar o meu testemunho, eu quero ler aqui na palavra do Senhor em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 8. Vai ser o 8, 9 e o 10. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa? E busca, e achando-a, convoca as amigas, a vizinha, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Glória a Deus, Jô. Que palavra abençoada, né? Palavra gloriosa. Mas vamos ouvir um pouquinho do seu testemunho, começando da sua infância. Quem era Jô? Da onde que a Jô nasceu? De que lugar? Que família? Uma família cristã, não cristã? Eu quero que você fique muito à vontade para derramar aqui para todos nós, um público abençoado que já está aí, conectadérrimos, para ouvir um testemunho que irá impactar. Eu quero crer que o seu testemunho irá impactar pessoas. Eu confesso que quando eu ouvi o teu testemunho, eu falei, meu Deus, eu quero ela lá comigo na minha mesa e aprove o Senhor em trazê-la aqui. Lembrando que você falou assim, mas eu não sou famosa. Aqui não precisa de ter fama, né? O famoso aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Eu preciso de testemunhos verdadeiros, de fatos que aconteceram e que aquilo que aconteceu na tua vida venha servir de lição para nós, que a nossa fé seja acrescentada no Senhor, que os nossos ânimos sejam renovados, porque a sua experiência de vida pode ir de encontro com a experiência de alguém que está também passando por esse processo. Testemunho é necessário, é libertador também. Tá bom, Sim. meu amor? Ela tá dando tempinho para ela ficar mais à vontade, mas comece para nós aí da onde você se sentir bem. Tá. Eu nasci num berço evangélico. Eu sou filha de pastor e mãe missionária. Eu nasci no estado de Minas Gerais. Mineira. Ui! Vim para São Paulo ainda bebê. E de 6 para 7 anos eu vim para Sorocaba. E durante todo esse tempo, a gente cresceu ali dentro da igreja, né? Fazendo ali a obra do Senhor. A nossa vida era casa e igreja. Nossos finais de semana era culto ao ar livre, que hoje é muito difícil ter, né? Nas praças, visita nos lares também, a gente fazia bastante. De madrugada, muitas noites de madrugada. Também a gente, criança, saía ali para estar evangelizando as pessoas de madrugada na rua. Então, ali eu cresci fazendo a vontade do Senhor. E no decorrer do tempo, o meu pai e a minha mãe se separaram. Eles viveram junto durante 19 anos. E ali eles se separaram. E ali foi
um impacto para nós, para nossa família, porque nós perdemos duas pessoas muito importantes, né, de autoridade sobre a nossa vida. Primeiramente, o nosso pai, né, e segundo, o nosso pastor, nosso pai espiritual. Então, ali é como se fosse que tudo aquilo que a gente havia crescido, construído, se desmoronou. E nesse intervalo, né, da separação do meu pai e da minha mãe, houve abusos, né? Eu sofri abusos. No entanto, eu estou abrindo aqui. Meus familiares não sabem disso. Não sabem? Não sabem, vão saber agora através desse testemunho, né? Esses abusos foram de pessoas próximas, pessoas ali que circulavam dentro da minha casa, pessoas de confiança, né? Da minha mãe também. E ali eu cresci com esses abusos. E eu cresci ali com muita culpa, porque eu me sentia culpada de tudo aquilo que estava acontecendo. E você tinha quantos anos quando esses abusos aconteceram com você? Aos 9 anos de idade, aconteceu o abuso. Aos meus 11 anos também. Era um abuso psicológico ou era abuso concluído? Abusos concluídos. Essas pessoas eram da igreja também ou não? Sim, faziam parte ali, né, da onde a gente congregava, porque circulavam, né? Eles eram muito próximos ali da nossa família. E seus pais nunca observou, nunca achou estranho? Nunca. E você chegou a comentar alguma coisa com a sua mãe na época ou não? Não, nunca cheguei a comentar com ninguém. Só um fato que aconteceu aos meus 12 anos, né? Um fato ocorrido que, vamos se dizer que eu cheguei, falei de algo que tinha acontecido e simplesmente não acreditaram em mim. Não acreditaram em mim. Falaram que eu estava inventando tudo aquilo e chegaram até uma certa parte me excluir de tudo. Porque a partir dali, eu comecei a carregar uma culpa de que tudo aquilo que houve, de tudo aquilo que aconteceu, eu que fui a culpada. Fui eu que fiz aquilo. Que facilitou. Que facilitou aquilo Meu tudo. Deus. Então, assim, essa culpa, eu carreguei ela por muitos anos. E tudo isso que me aconteceu por conta do abuso acabou me afetando a minha vida adulta. No entanto, que eu era uma pessoa que eu não queria nem saber de casamento. É mesmo? Não queria saber de casamento. Um exemplo, se eu tivesse me relacionando com alguém, essa pessoa me falasse de casamento, eu largava ela na mesma hora. Por quê? Por conta dos abusos e por conta do que a minha mãe viveu. Porque eu cresci no berço evangélico, né? Aí eu vi ali a separação do meu pai. Então, o sofrimento que a minha mãe teve durante toda a nossa trajetória. E eu falei, não, eu não quero passar por isso. Eu não vou passar por isso. Então, no meu pensamento era, para mim não passar por isso, então eu não tenho que casar. Então, eu não tinha esse desejo de casar. Ô, Jô, você disse aí que você vai sofrer devido à separação dos seus pais, né? E que está muito próximo aos abusos que você está vivenciando, um adolescente ainda. Sim. E quando sua mãe e o teu pai, eles se separam, cada um vai para um canto, te causa mais a revolta? Como que você lida agora com essa situação desses seus abusadores? Porque que eu estou entendendo, eles estão na igreja, eles estão circulando na tua casa. Sim. Você não consegue dar um basta, você não consegue falar, você aceita aquilo. Eu estou perguntando assim de uma forma de que você aceita, porque você é uma criança. Sim. E tá ficando tão assim, não é normal isso não, que eu vou dizer, de pessoas que vêm aqui e que nós vamos de verdade procurar se aconteceu aquilo. E são muitas pessoas, cada uma pior do que a outra, dizendo sobre os seus abusos. E quando você vem agora dizer para mim que essas pessoas eram da igreja, é um pouco assustador.
Como que você lidou para confessar isso para alguém? Então, para mim pedir ajuda, igual, sobre o fato que aconteceu, eu cheguei, eu falei, e eles simplesmente não acreditaram, né? No caso, a palavra da outra pessoa, no caso, teve mais peso que a minha, vamos se dizer assim, né? Por a pessoa estar ali negando, né? E depois desse ocorrido que eu falei, eu ainda sofri um tempo de perseguição dessa pessoa. Eu sofri ainda um tempo de perseguição dessa pessoa, né? Porque ele mesmo chegava para mim e falava, viu, você viu, não adiantou nada você falar, você só arrumou confusão, ninguém acreditou em você, e não vai adiantar nada se você for falar alguma coisa. Entendeu? E assim, muitas das vezes as pessoas acham, porque tá ali dentro da igreja, as pessoas estão libertas. Mas tem muitas pessoas que se escondem atrás da palavra. Tem muitas pessoas ali que não estão libertas e acabam praticando esse tipo de coisa, né? Muitas pessoas mesmo. E meus filhos, conforme meus filhos iam crescendo, eu sempre enfatizei para eles assim, que acontecer o que acontecer, qualquer coisa, eles poderiam vir falar comigo. Porque a palavra deles que teria um peso para mim, não a palavra dos outros. Porque o meu medo era que acontecesse com eles a mesma coisa que aconteceu comigo. De acontecer algo, de não saber resolver por ser criança e pedir uma ajuda ali, contar um fato que aconteceu e aquilo dali se voltar contra a gente. Ninguém acreditava. De ninguém acreditar. Entendeu? E por ninguém acreditar, eu cresci sendo uma pessoa sem valor aos olhos da sociedade. Essa é a grande verdade. Eu cresci uma pessoa sem valor. Então, isso daí me magoou muito, me machucou muito. Porque eu carreguei uma culpa que não era minha. Eu carreguei uma culpa que não era minha. É lógico que depois de anos, o Senhor, né, arrancou ali essa culpa. Mas durante todo esse processo, eu via tudo aquilo dali. A separação dos meus pais, os abusos, depois a separação dos meus pais, depois que meus pais se separaram, houve mais 2 abusos. E durante um fato ainda que eu acabei de lembrar aqui. Eu não sei se, né, mas foi o que aconteceu. A igreja que a gente congregava, os pastores tentaram tirar a nossa casa. Não sei se pode colocar, não. Sim, mas por que eles tentaram tirar a casa de vocês? Porque a gente foi para Igarapava, porque meu pai estava lá. E nessa casa, o meu pai, que a gente construiu, era a igreja em cima. Pegou, eles trouxeram os outros pastores e colocaram nessa casa, porque nós fomos para Igarapava. Aí esses pastores ficaram tomando conta da igreja daqui de Sorocaba. E lá em Igarapava foi aberta uma outra congregação. Só que lá do ocorrido, da separação, nós tentamos retornar. E quando nós tentamos retornar para nossa casa, os pastores da congregação, os pastores gerais, não queriam devolver a nossa casa. Queriam ficar com a nossa casa. E aí, mas pela misericórdia de Deus, né? Depois lá deles da minha mãe conversar, explicar toda a situação, com muito custo, eles devolveram a casa para nós. Então, assim, tudo isso já acontecendo em Deus da minha infância, vai refletindo tudo na minha vida adulta. E vai te marcando, né? E vai me marcando. E vai te marcando. Você está vendo só coisas negativas ao seu redor. Quer dizer, ele estava na igreja por estar. Um tempo que você está na igreja, eu percebo que você não vive um momento com Deus. Mesmo que no começo você ia para o ar livre, né,
fazer visita com os pais, mas você não tem defesa pela idade que você tem. Você é uma criança de 10, 12 anos. Tá, vocês voltam para essa casa. Como fica a situação agora, você com a sua família? Porque teu pai foi. Isso. E ali, depois desses todos os ocorridos, a minha mãe, ela nunca foi de trabalhar fora, ela sempre foi dona de casa. Certo. E ali a gente teve que começar a trabalhar. Eu, aos 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar em construção civil. Na época, era chamado de orelha seca, que é ajudante. Eu comecei a trabalhar como um ajudante de pedreiro. Ajudante de pedreiro? Ajudante de pedreiro. Ali a gente trabalhava de ajudante de pedreiro, né? Que foram pessoas que trabalharam junto com meu pai. E ali levavam a gente para poder estar trabalhando, para a gente estar comprando, né? Alimento para dentro de casa. Aos meus 15 anos eu me batizei. Eu me batizei, desci as águas, né? Da igreja Assembleia. Ali eu desci as águas. E após eu descer as águas, eu comecei a me relacionar com um rapaz mesmo da igreja. E nisso eu acabei engravidando, né? Acabei engravidando aos meus 16 anos. Eu engravidei, tive a minha filha aos 17 anos, né? Eu engravidei desse rapaz, mas não me casei com ele. Por quê? Numa quinta-feira, eu lembro até no dia de hoje, eu estava grávida, eu falei com ele, a gente viu uma casa de 2 cômodos, e numa segunda e na quinta-feira minha tia me convidou para me ir num culto. Ela falou, tá tendo uma campanha, vamos lá no culto. E lá nesse culto tinha um senhorzinho com um blazer cinza, eu não esqueço até hoje. Ele falou exatamente assim para mim. Ele falou, a igreja era enorme, de grande, ele parou a mensagem, chamou eu até a frente e falou para mim assim: Deus tá te mandando falar assim, que você tá com um pé num abismo e você tá prestes a cair nele. Só que se você persistir em fazer o que você vai fazer, ele foi e virou as costas para mim. Ele falou, Deus vai fazer isso aqui para você. Meu Deus. E você vai pedir por socorro. E ele não vai te ouvir. Pela sua desobediência. E ali na mesma hora, eu soube que não era para mim dar continuidade com esse rapaz. No entanto, que quando eu fui contar, minha tia, quando contou para minha mãe que eu estava grávida, a minha mãe, quando eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, mas eu não vou ficar com ele. A minha mãe virou para mim e falou assim, glória a Deus, aleluia. Não que a pessoa seja uma pessoa ruim, é uma pessoa muito boa, mas assim, não era ali o propósito, vamos se dizer assim. Você se iludiu com essa pessoa. Isso. Caiu, né, na tentação, engravidou, mas não era aquilo que você queria. Isso, exatamente. Aí a minha mãe pegou e falou assim, glória a Deus, aleluia, porque filho a gente ajuda a criar. Agora, quando se relaciona mais profundo, aí fica mais complicado. E nisso, né, a minha filha ali nasceu e eu tava fora da igreja, né? Fui pros meus forró. Você foi pro forró? Foi, meu Deus do céu, eu era apaixonada. Nossa, Deus. Você era uma crente bem... Mas era um vício, Jesus. Era um vício que eu tinha para um forró. Eu começava na quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado. Quarta, quinta, sexta, sábado. Isso depois que a sua filha nasce? Depois que minha filha nasceu, depois que assim, eu trabalhava tudo, mas aí... Final de semana, a gente pagava para alguém, ou a minha mãe ficava com ela, e eu ia ali pro forró. Você sai da igreja, então? Eu saí da igreja. Eu saí da igreja, né? E nesse período aí, eu vivi no mundo, e a minha vida era o forró. Eu trabalhava tudo, mas eu tinha que ir no forró. Se eu não fosse no forró, eu não tinha, assim, vamos se dizer assim, parece que eu não tinha alegria. Só que o engraçado é que quando eu chegava lá, era algo passageiro.
era algo passageiro. E quando eu chegava lá, muitas pessoas que nunca me viam, não me conhecia, olhavam para mim e falavam assim: você está em lugar errado. Aqui não é o seu lugar. Quantas e quantas das vezes que eu fui em forró e as pessoas viravam para mim e falavam isso. Eu creio que ali era o Espírito Santo que usava essas pessoas para poder falar comigo que ali não era o meu lugar. E você continua insistindo em ir? Um bom tempo. É? Um bom tempo. Me relacionei com outras pessoas, tive relacionamentos abusivos. Sofri muito com relacionamentos abusivos, né? Hoje em dia, o que mais se tem, né? O que tem de mulheres que sofrem isso, né? E eu passei também. E o seu trabalho continuava sendo pedreira? E eu continuava trabalhando. Você conseguia dar conta do serviço bruto, assim, Bruto. de homem mesmo? Bruto de homem. E à noite ia pro forró dançar? E eu ia pro forró. É. Hoje em dia eu fico pensando, eu falo, não, eu não sei o que eu tinha. Não, os espíritos ruins que te dava força para Né? fazer, Não, porque... com certeza. Não é? Com certeza, porque imagina, você trabalhar, pegar um serviço bruto de homem. E você fazia mesmo casa? Como que era? Você Tudo, da construía? fundação ao acabamento. É. Ó, sentava tijolo, rebocava, colocava piso, porcelanato, pintava, Meu Deus. amarrava ferragem, tudo, caixaria, tudo em geral, hidráulica. A elétrica eu fazia o básico. Mas Então fazia você é uma também. engenheira? Eu não engenheira, mas pedreira, porque eu colocava a mão na massa mesmo. Mas você entendeu? deu continuidade aos estudos para se formar nisso como uma engenheira civil ou não? Não, ali eu aprendi no dia a dia. Ah, tá. Era assim, eu ia, trabalhava de ajudante ali dos pedreiros. Uhum. E os pedreiros, eu pedia para eles, ai, deixa eu fazer. E muitos deles deixavam eu fazer o serviço, me ensinavam a fazer. E o interessante é que os outros ajudantes viravam para mim e falavam, ah, você é boba. Você fica fazendo aí serviço dos outros, as pessoas ganhando nas suas costas. Você não pode fazer isso. Só que o meu pensamento era, eu estava sendo ajudante, mas eu queria me tornar uma pedreira. Porque assim eu iria conseguir ganhar mais para me conseguir ter alguma coisa e dar alguma coisa para os meus filhos. Uhum. Então esse era o meu foco. E o interessante é que essas outras pessoas que falavam aquilo para mim, quando eu comecei a pegar serviço como pedreira, eles trabalhavam como ajudante para mim. Gente, é muito. É só não resgatando valores, porque Acredita? quem olha para essa mulher linda, plena, eu acredito, tá? Não duvido nada, Sim. porque mulher é mulher, né? Ah, Quando ela sim. decide uma coisa, ela colocou na cabecinha dela, ela vai até o final. Vai. Né? Mas imaginando você com aquela paz assim, ou então erguendo alguma coisa, como que tem força para fazer tanto serviço, né? Para ser ajudante? É muita coisa para uma mulher, eu penso. Sim. E eu sei que hoje existem muitas mulheres nessa área de construção civil, mas como pedreira há 20 anos atrás, não era tão simples assim. Ah, não era. Lá era muito, muito braçal, Muito antigamente. braçal. Hoje em dia, mais tem equipamentos, né? Tem máquinas ali que te ajudam a Nunca fazer o machucou serviço. sua coluna, nada de erguer peso? Já me machucou. Já fiquei vários dias de cama, com dor na coluna. Já caí de andaime. Meu Deus. Nossa, Deus já me deu vários livramentos. Mas tudo isso era para você ter um dinheiro honesto para criar sua filha. Criar os meus filhos, para mim dar para os meus filhos aquilo que eu não tive, né? Aquilo que eu não tive, por quê? Quando a minha filha nasceu, eu saí da casa da minha mãe aos 17 anos, né? Eu saí da casa da minha mãe aos 17 anos. Eu aluguei uma casa para mim e eu fui morar nessa casa. Só que o dinheiro que eu ganhava não dava para ficar pagando aluguel, pagando babá e comprando comida. Nesse período que a minha filha nasceu, que ela era bebezinha, eu trabalhei num período que não foi na construção civil. Certo. Eu trabalhei de limpeza, que eu levava a minha menina, né, comigo também. E quando eu comecei depois ali pagar a babá, começou a faltar dinheiro para mim comprar alimentos para dentro de casa, no caso que seria para mim.
E muitas das vezes dali, o que eu tinha que comer era o que eles me davam lá no serviço. Tipo, o dinheiro do meu passe, eu levantava, era 4h30 da manhã para mim trabalhar. O dinheiro do meu passe, eu deixava para estar comprando leite para minha filha. Então, essas coisas assim, ninguém sabe. Ninguém sabe que eu passei por isso. Algumas pessoas mais próximas sabem, porque hoje em dia eu conto, né? Porque às vezes as pessoas hoje olham para mim e falam: nossa, eu queria ser você, eu queria ter a vida que você tem. Só que ninguém sabe os perrengues que a gente passou lá atrás, né? Eu já dormi com a minha barriga doendo de fome, Meu Deus. porque eu não tinha o que comer. Eu já dei ali fazendo uma água com fubá e sal para meus filhos, para eles poderem dormir, para poder não dormir com fome. Mas o tempo inteiro eu sei que Deus estava cuidando de mim, que aquilo dali era só uma fase. Porque se eu já tinha vencido várias outras coisas lá atrás, aquilo ali eu iria vencer também. E foi por isso que eu me aprofundei mais na construção civil, porque eu achei uma forma de ir lá na construção civil ganhar um dinheiro a mais para mim não ficar passando por isso, entendeu? Sim. Porque muitas pessoas hoje em dia me criticam e falam, eu já ouvi muito de pessoas próximas também. Você, quando eu estava trabalhando lá, né? Você trabalha nisso porque você quer. Você trabalha nisso porque você quer se mostrar. Eu sempre ouvi isso. Você trabalha nisso porque você quer ser melhor que os outros. Só que, na realidade, era para mim não passar por aquilo que eu tinha passado lá atrás, né? Sim. Então, porque ali eu tive que assumir um papel de homem, né? Eu tive que assumir um papel de homem na minha vida, para trazer alimento para dentro de casa, para dar o de comer, para dar o de vestir, para dar um teto, né? Para os meus filhos terem uma vida mais confortável do que eu tive, né? Certo. E você vai ficar quanto tempo fora da presença do Senhor e alimentando essa dor que tô percebendo que tá constante, né? Você não Sim. consegue romper e fazendo esse serviço brutal de homem, né? Quanto tempo ainda você vai ficar nessa vida? Olha, eu fiquei um bom tempo. Eu saí da igreja, né, nova, eu retornei para a igreja aos meus 22 anos. 7 anos fora da igreja. 7 anos fora da igreja. Eu retornei para a igreja. Nesse período que eu retornei para a igreja, foi um processo muito difícil, né? Porque como eu gostava muito de ir no forró, era assim, eu ia na igreja, finais de semana, e depois da igreja eu ia pro forró. Eu tô falando isso por quê? Porque tem muitas pessoas que acham que porque aceitou Jesus hoje aqui, que tem que ser liberto hoje. As pessoas não entendem que é dia após dia a libertação. Muitas pessoas aceitam Jesus e já é liberto imediatamente. Só que outras pessoas é dia após dia. Tem um processo, né? Tem um processo. E eu passei por isso, assim, eu fiquei longe da presença do Senhor, mas eu não tinha vício de bebida, não tinha vício de droga. Eu era muito namoradeira, né? Era muito namoradeira quando estava fora da presença do Senhor. E gostava muito de forró. E isso que era um vício para mim. Eu, assim, tinha dias que eu me trocava, que eu sempre tive carro, eu me trocava, eu saía do meu quarto, entrava para dentro do carro para ir pro forró. E hoje eu creio que é o Espírito Santo de Deus. E algo vinha na minha mente e falava, não, você aceitou Jesus, você não pode ir pro forró. Aí eu voltava de novo e ali eu ficava com aquela briga. Eu comigo mesma, e ali eu começava a chorar em desespero, porque a vontade era demais. A vontade era demais de ir pro forró. Mas eu também queria ficar na igreja. Então, assim, era aquela briga, assim, constante. Constante. Nesse período, né,
Nesse período, eu estava casada e tudo, que eu voltei para a igreja. Ali eu fiquei ali na igreja, um tempo na igreja e tudo. E depois eu comecei a trabalhar na igreja. Comecei a trabalhar na igreja e só que eu não queria cargo nenhum. Eu queria trabalhar só como voluntária. Todas as coisas que eu imaginei, não, eu vou trabalhar só como voluntária. Eu não queria ser consagrada, não queria que eles me ungissem a nada. Porque assim, eu via, e ainda existe isso dentro da igreja. As pessoas, eles acham que só porque tem um cargo, né, eles acham que é melhor que os outros. E eu sempre achei isso errado. E o meu medo de eu ser separada e ungida era me tornar aquilo que eu via. Porque quando eu também, como eu cresci no berço evangélico, eu já via isso em Deus de criança. Eu via ali os obreiros tendo atritos um com o outro, por conta de cargos de dentro de igreja. Por conta de, porque se separou o obreiro, outro se separou o evangelista. Então aí ficava aquela... Que é uma vaidade, né? Uma Que não tem nada a ver. Uma pessoa que ela é escolhida por Deus, ela não vai se envaidecer se ela tem um título ou se ela não tem. Ela entende que ela é escolhida e já separada por Deus. Eu acredito, né, que a pessoa que tem esse pensamento, que um cargo vai fazer ela ser melhor ou ele ser melhor, é porque de verdade foi um oferecido ou uma oferecida e que não sabe lidar com essa situação. Porque quem é escolhido pelo próprio Deus a ter um cargo eclesiástico, ele vai exercer sem mudança de comportamento. Sim. Né? Sim. Então, esse era seu medo, de ser consagrada para ter o comportamento deles. Exatamente, porque eu sempre tive pensando, se for para fazer as coisas para Deus, não precisa de cargo nenhum, basta ir lá e fazer, porque é o que importa, né? E nisso, os pastores iam lá consagrando os outros e eu ia ficando para trás. E o pastor sempre falando, você tá fugindo, Deus vai te pegar uma hora... você sabe que você tem chamado. E eu falava pra ele, não, mas eu tô fazendo. Ele falou assim, as coisas não funcionam assim, você sabe disso. E eu ali correndo. Aí teve um dia que ele virou pra mim e falou assim, você vai me auxiliar no dia da separação, da consagração dos outros obreiros. Eu falei, então tá bom. Você não vai mesmo? Eu falei, não. Aí fui lá, chegou no dia, no domingo, foi lá, separou os obreiros. Fizeram lá a chamada, desceram o óleo, tudo. No final, quando ele colocou a igreja de pé para poder fazer a oração final, ele foi consagrado até com um chifre. Ele pegou, tava assim, ele veio na minha direção e já derramou. Ele derramou em cima da minha cabeça e falou, eu te consagro como evangelista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu parei assim, não pude fazer sem ter te comunicado antes? Sem ter me comunicado antes. Se precipitou, então, né? Sim, ele não, e ele virou para mim, ele falou bem assim, o que eu estou fazendo, ele explicou. Ele falou assim, o que eu estou fazendo, você pode até não gostar. Só que eu recebo a ordem de quem deu a vida. Então, se Deus me deu a ordem, eu não posso falar não para ele. Eu tenho que fazer aquilo que ele está me ordenando. Então, ele que vai se responsabilizar por você. Ele falou desse jeito. Porque é ele que me mandou. E eu só faço aquilo que ele me manda. Ali eu fiquei sem reação. Eu falo a verdade. Eu fiquei com muita raiva daquele pastor. Tem muita lógica. Eu fiquei assim... com uma expressão bem forte para as pessoas entenderem, com ódio. Porque eu falei, poxa vida, eu não queria, né? Só que esse não querer da gente nos leva em situações, em processos, né? Que muito doloroso. Para a gente poder entender que a gente nasceu com propósito. E durante muito tempo, eu escondi de todos na igreja. Depois eu saí dessa igreja. Quando eu fui congregar nas outras igrejas, ninguém sabia que eu era consagrada, porque eu não contava pra ninguém. Era um segredo, assim, intacto, que ninguém podia saber que eu era ali separada
É evangelista. Porque eu não aceitava. Eu não aceitava. Eu, assim, por dentro de mim, eu falei, cheguei até a pensar, não, Deus errou. Você achava isso? Achava por quê? Devido àquilo tudo que eu passei. Porque eu falei, como que eu... Que não tinha nada a ver com a separação. Sim, mas é aquele negócio. Como uma pessoa, eu me senti uma pessoa desqualificada, desvalorizada. Por isso que eu falo, o trauma que a gente sofre quando infância prejudica a gente de uma certa forma. Sim. Prejudica. Hoje em dia eu entendo também que um pouco, também, por mais que eu estava ali na construção civil, trabalhando para ter um dinheiro para criar os meus filhos, se eu for olhar para dentro dessa parte de traumas, era tipo uma punição para mim também. Tipo uma punição de eu estar ali naquele lugar. Por causa que é um serviço assim bruto, um serviço pesado. Hoje eu não recomendo que nenhuma mulher trabalhasse nessa área. Porque nós mulheres não fomos feitos para estar ali por conta que nós somos mais sensíveis, né? Nós somos mais delicadas. Por mais que nós temos a capacidade de exercer muitas coisas, mas eu acho que ali não é um lugar de uma mulher estar trabalhando. Então, ali, de uma certa forma, era tipo assim, uma punição para mim. Foi um refúgio que você encontrou para ganhar-se mais dinheiro, né? Porque você disse que não gostava de estudar. Não. Então, ali você encontrou um refúgio para ganhar dinheiro. Deus foi bondoso com você. Bastante. Né? Foi bondoso. Eu conheço 2 amigas que é engenheira e é um serviço bonito para que ela mande. Para que ela organiza. Mulher tem uma visão específica, né? Diferente do homem. Mas é um serviço pesado, porque a estrutura física da mulher não é para levar esse peso. Eu acho, né? Porque eu não consigo 10 quilos. Imagina saco de cimento, talvez, não sei. É pesado. E você também vai pegando um pouco dos traços masculinos, né? Porque você vai ficando ali. Isso vai refletir na sua vida em algum momento ou não? Não, completamente. Reflete? Nossa, quem me vê assim hoje, se me colocassem hoje assim e junto com a outra pessoa, são 2 pessoas completamente diferentes. Por quê? Reflete no modo de vestir, no modo de se comportar, no modo de falar. Eu tô falando um pouco mais suave aqui, mas eu era um homem bruto. Eu era um homem bruto. Eu batia de frente com um homem. Eu ia mesmo pra cima, não tava nem vendo. Eu já ia te perguntar isso, porque pra estar no meio de homens, você tem que agir um pouco que nem eles. Um pouco era totalmente. Um pouco que nem eles, pra não ficar por baixo. Mulher já tem esse problema, né? Ela não quer ficar por baixo. E se ela agora tendo também um pouco dessa ousadia de estar junto com eles, acho que o jeito de falar, as gírias, não sei, eu estou deduzindo isso aqui, porque não tenho muito conhecimento nisso aí. Mas dá a entender que começa a ser igual, a patente. Absolutamente, tudo. A forma de se expressar era de um homem. Se conversasse comigo antes, falava, não, é um homem no corpo de uma mulher. Eu era completamente, assim, eu me tornei assim um homem. E em falar, em atitudes, em tudo. Em tudo. Até em expor os sentimentos, eu retraía tudo aquilo para dentro de mim. Porque o homem tem isso, né? Sim. Homem quando eles estão ali com os sentimentos deles bagunçados, eles não são abertos. Eles não sabem colocar para fora. Então, eles se retraem e ficam ali um tempo a sós. E isso ainda eu tenho um pouco disso ainda hoje, até hoje. Por conta disso, por conta dessa convivência com eles. Porque a minha maior parte foi conviver com eles. Foi conviver com eles. E seu pai? Porque está passando muito tempo. Você continua longe do teu pai, não tendo acesso? Seu pai sabia que você trabalhava nisso? Como que ficou a sua relação com o teu pai?
Meu pai sabia, o meu pai ficou muitos anos em outra cidade. Uhum. O meu pai voltou para Sorocaba o ano passado, Recente. recente. Nossa, Joé, esse testemunho seu vai ser polêmico. Mas o nome de Jesus será glorificado, Amém. né? Porque Deus, ele não erra nas escolhas. Ele não erra a cabeça, ele não erra o endereço, ele não erra, né? E você é uma mulher forte, que eu quero crer que Deus já sabia desses traços que ele colocou em você. Eu percebo que você vai buscar na sua defensiva alívio para todas essas dores que está dentro de você. Sim. Mas voltando aqui para o testemunho, você está ainda trabalhando nesse serviço, né, como pedreira. E o que que você vai fazer quando você vai agora para a igreja e recebe essa unção? Você vai dar continuidade com trabalhos de igreja, ou vai auxiliar o pastor? Como que vai acontecer no seu casamento? Conta um pouquinho para mim sobre isso. Então, na igreja eu continuei, né? Continuei ali trabalhando, mesmo com raiva lá do pastor, né? Continuei trabalhando. Na época, nós abrimos ali mais 3 pontos de pregação, né? Trabalhamos ali, ganhamos muitas almas para o Senhor, levamos o evangelho. E mesmo assim, não aceitando aquilo que o Senhor havia ordenado ali para o pastor fazer. Quando eu estava casada, eu continuei trabalhando, né, na parte da construção civil, só que foi um período, assim, para mim, muito doloroso também. Por quê? Porque o que eu sofri, porque nós mulheres precisamos, assim, de cuidados, Sim, né? Nós mulheres precisamos de cuidados. E eu não tive muito. Na época eu não entendia, mas hoje eu entendo. Aí eu vou explicar o certo. porquê. Porque assim, quando eu estava casada, eu não sabia o que era um feliz ano novo, um feliz aniversário, um feliz dia das mães. Eu nunca tive isso. Quando eu me arrumava, se eu ia no salão, arrumasse meu cabelo, ele falava pra mim assim: por que você se arrumou? Pra que você se arrumou? Eu pegava no meu cabelo, soltava assim: não adianta nada, você se arrumou. Meu Você se arrumar. Deus. Ou então era assim: você tá se arrumando pra outros machos, você tá se arrumando pra outras pessoas. Então, nesse período, né, que eu estava casado lá naquela época, eu passei por tudo isso. E tudo que eu ia fazer, por mais que eu estava casada, eu fazia sozinha. No entanto, que os salões que eu tenho hoje, ali, ele me ajudou na mão de obra, está fazendo, né? Mas os outros, eu fiz tudo sozinha. Eu e Deus. Várias vezes eu trabalhava durante o dia na construção civil e de noite, depois das 6, 7 horas da noite, eu ficava até 10, 11 horas, meia-noite lá, fazendo lá o salão que eu tenho hoje. Porque, assim, eu sempre pensava, assim, para quando eu ficar mais velha, eu ter alguma coisa. E se eu chegasse a falecer, os meus filhos ter algo, ou deixar alguma coisa para os meus filhos. Então, assim, passei por aquelas coisas, né? Por os abusos quando criança. Automaticamente, adulta, estando casada também, foram abusos psicológicos, sim. vamos se dizer assim, né? Então, assim, e eu creio que muitas mulheres hoje em dia passam por isso, essas mesmas coisas. Tem muitas pessoas que não expõem isso daí, né? Mas isso daí me causou trauma muito grande. Por quê? Porque eu não me sentia uma pessoa bonita, eu não me sentia uma pessoa valorizada. Então, isso daí só foi, assim, aumentando para mim mesma que eu não tinha valor nenhum diante de ninguém. E por isso que eu sofri esses relacionamentos abusivos, né? E devido a tudo isso a que eu vivi durante esse casamento, primeiro casamento meu, a gente se separou, né? A gente se separou, eu não aguentei mais, né? E acabei me separando. E por conta dessa separação, eu não permaneci na casa do Senhor. Eu fui e voltei pro mundo de novo. De novo. De novo.
Voltei a praticar tudo aquilo que tá ali, né, que Satanás oferece. Ali eu voltei porque eu estava procurando preencher aquela dor, aquele vazio que existia dentro de mim. Porque eu achava que eu tinha encontrado, eu achava que eu tendo uma família, né, aquilo que eu perdi quando criança. Aí tentei como adulta, aí não deu certo. Então ali aquele vazio e aquela dor foi muito grande para mim. E nisso eu voltei pro mundo para tentar preencher mesmo o vazio que estava ali dentro, né? E fiquei aí fora da presença do Senhor, né? Um bom tempo fora da presença do Senhor. Esses anos que você está casada com ele, vocês dois frequentavam a igreja. A gente ia na igreja, a gente ia. E devido a esses maus tratos, né, dele te humilhar, mesmo você trabalhando num serviço pesado junto com ele, esses maus tratos, ele não melhorava com você, vocês decidem juntos a se separarem. E você volta para o mundo Eu volto pro mundo. cheia de revolta. Cheia de revolta, com meu coração, assim, eu falo que o meu coração chegou até a endurecer, né? Congelou, né? Coração completamente, assim, endurecida, desacreditada de que algo poderia dar certo na minha vida. Porque o meu pensamento era, em Deus de pequena, foi sempre uma coisa ruim atrás da outra. O que é que vai acontecer de bom? Só que durante esses períodos da minha vida, as únicas coisas que me manteve ali em pé, primeiramente foi a misericórdia do Senhor, pelo propósito que Ele me colocou nesse mundo. Segundo, foi os meus filhos. Eu falo que através dos meus filhos, eu aprendi o que é o amor. Eu fico até emocionada, porque eu lembro que quando eu tinha... Eu vou voltar só um pouquinho. Que quando eu tinha 16 anos, eu fui no postinho. E a enfermeira veio para falar comigo. Ela ficou meio assim para falar comigo. Ela falou para mim assim... Tem uma notícia para poder te dar. Aí eu falei, ela falou assim, você está grávida. Eu abri o sorriso para ela na mesma hora. Na mesma hora. Por mais que eu estava em uma situação que não era correta, que não era certo. Eu abri um sorriso para ela. Eu virei para ela e falei assim, é a melhor notícia da minha vida. Ela olhou para mim e falou assim, nossa, mas você é tão novinha, você tem 16 anos. Outras meninas da sua idade, que você é uma criança, vai ser uma criança cuidando da outra. Outras meninas da sua idade iam começar a chorar, iam querer tirar o neném. Eu falei, não. É a melhor notícia que eu tive, porque eu não vou me sentir mais sozinha, eu não vou estar mais sozinha. Porque eu me sentia muito sozinha de tudo que aconteceu. E por conta também, porque querendo ou não, o pai da gente é algo muito importante, né? Uma pessoa muito importante da vida. E ali o abandono dele, assim, por mais que ele não percebeu, creio eu, nos causa um vazio muito profundo, né? Porque é como se fosse ali que tá tirando ali um pedaço da gente. Então, ali, a partir daquele momento ali, eu nunca mais me senti só por conta da minha filha. E quando eu tive os meus filhos, conforme meus filhos foi crescendo, eu sempre falo aonde eu vou. As pessoas que me conhecem, eu sempre falo dos meus filhos que, ao invés de eu cuidar deles, eles que cuidam de mim. Porque eu chego do serviço, as coisas tá tudo em ordem. Eles fazem meu café, eles dão o meu café na minha mão, porque eles deixam eu descansar, porque eles falam, mãe, você precisa descansar, porque você trabalhou muito. E através deles, eu pude conhecer o que é um amor de verdade, né? Um amor que cuida, um amor que zela, que em meio a tanta coisa ruim que me aconteceu, eu falo que os meus filhos foi
um presente que Deus me deu. Um presente. Às vezes as pessoas falam, pode ser mãe coruja, mas eu falo, filhos que nem os meus não existem. Os meus filhos não me dão trabalho em nada. Eles têm o coração dele, a alma dele, o pensamento voltado. Tudo na palavra de Deus. Glória a Deus. Tudo. Ai, desculpa. Eu tentei, gente. Não tem problema, chorar faz parte, né? Um testemunho mexe um pouquinho mesmo, porque da onde ela veio, deixa ela tomar uma água ali e voltar. Pessoa querendo. Mas é normal, e eu quero abrir um parênteses aqui, já vai voltar, até que ela respire ali um pouquinho. Não julgue as pessoas que você não conhece. Você não sabe da história, você não sabe da dor, você não sabe dos traumas, você não sabe das marcas que lhe causaram. Tem situações que nós não escolhemos. Chegou, aconteceu, e você não teve como correr daquela situação. Alguém vai falar assim, mas Deus estava onde? Deus está no céu, de onde ele nunca saiu. Nunca saiu. Ela não teve culpa de ser abandonada, de ser deixada. Ela foi buscar refúgios em lugares errados? Foi. Só que Deus também estava lá guardando, livrando, que poderia ser pior a situação, a vida dela, ela poderia nem estar aqui viva para contar essa história aqui, né? E eu acredito que Deus, pela bondade e misericórdia dele, né, Jô, esteve com ela nesses momentos. Ela é uma heroína. Eu posso dizer que eu estou, assim, fascinada por essa história. Eu estou aqui aprendendo muito com a sua história. E que foi uma mulher... Você é uma mulher vitoriosa. Amém. Deus vai entrar mais uma vez, porque Deus não desiste. Ele não desiste dos seus. Ele não desiste de nós. Deus não desiste. É nós que desistimos dele. Observa que a Joela vai para a igreja, ela cresce dentro de uma igreja. Os abusadores dela, e eu vou já dar uma bem aqui, para ninguém no comentário falar, porque não adianta que eu não tenho tempo para responder algumas coisas. Ela não quer dar nome, e eu sou obrigada a respeitar, porque aqui a gente não quer brigar, a gente não quer apontar. As pessoas que fizeram vão ser conscientes, ninguém está aqui para denunciar. Se ela não denunciou, ou o pai ou a mãe, quando aconteceu o fato, não é agora que, por conta de um podcast, que ele vai lá denunciar. Ela está aqui para contar o testemunho, que ela venceu e que em Jesus Cristo curou todas essas dores, porque ela vai perdoar essas pessoas. E a eternidade vai dar resposta para tudo isso. Porque você é a quarta pessoa nesse mês que vem contar sobre abusos. E as pessoas ficam indagando lá. Mas por que não fala quem fez? Porque ela não quer fazer. E eu respeito ela não querer falar. Não é sobre eles, é sobre ela. É sobre o que Jesus fez na vida dela. Dá para continuar, meu amor? Sim. Então vamos voltar aqui no testemunho da Jó, a qual o Senhor deu 3 filhos maravilhosos que cuidam dela. Deus sabia que ela ia precisar desses filhos aí. E o tempo vai se passar. E ali no tempo que foi passando, eu longe da presença do Senhor, teve um fato que me aconteceu. Eu fui num show e pra gente ir ao toalete, precisava subir uma escada. Uhum. E quando eu subi essa escada, eu parei lá em cima e olhei aquele monte de gente. E o Espírito Santo bradou no meu coração. Eu creio muito que foi ele. Ele fez uma pergunta assim para mim: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Você ouviu essa voz? Ouvi. É. Eu ouvi. Foi nítido assim, nítido. Foi muito claro a pergunta. E quando ele me fez essa pergunta e perguntou o que eu estava fazendo ali e falou para mim que não era o meu lugar, acabou os prazeres na mesma hora de eu estar ali. Na mesma hora. E eu peguei e fui embora para casa. E quando eu fui embora para casa, no outro dia, a minha filha mais velha, Esther, chegou para mim e falou assim: mãe, vamos para a igreja? Ela falou para mim. E ali eu creio que foi o Espírito Santo já usando ela, né? Uhum. Mãe, vamos para a igreja. Para com essa vida de ir pro forró. E aquilo ali que ela me falou, eu virei para ela e falei assim: não, vamos sim.
E ali eu comecei a ver que não tinha sentido naquilo que eu estava fazendo. Porque eu ia, eu trabalhava, depois eu ia de noite, ia ali, passava a noite inteira no forró e voltava, só voltava com cansaço. O vazio, a tristeza na alma continuava, a culpa continuava que eu carregava das coisas que aconteceram. E nada era resolvido. E a minha alma continuava abatida, afligida. E nisso eu retornei para a igreja. Eu falei para ela, então vamos para a igreja. E nisso nós fomos, eu e os meus 3 filhos, nós fomos para a igreja. Nós fomos para a igreja da pastora Denise. Ali ela nos recebeu. Fiquei congregando ali com ela depois de 2 anos. Que ela chamou o pastor disse que queria conversar. E no meio de uma conversa com o pastor Everson, eu tive que falar. Né? Porque ele estava falando de eu trabalhar na igreja. Então, ali eu tive que falar para ele que eu já tinha sido, né, ungida a evangelista. Aí ele falou, mas como? Você tem, durante esse tempo todo com nós, você não fala nada? Eu falei, não, é porque eu nunca aceitei. Falei para ele. Falei para ele, olha, eu nunca aceitei. Então, eu falei para ele assim, eu também não gosto. Né? Eu fui bem sincera, eu sou muito franca. Sou muito franca mesmo. Aí eu peguei e falei pra ele assim, se o senhor não quiser nem falar pros outros obreiros, não precisa nem falar. Não precisa falar, porque pra mim, né, eu não dou importância pra isso. Aí ele pegou e falou, então tá bom. Então nós não vamos falar, mas eu vou colocar você pra começar pra trabalhar como... quer ver o nome que ele falou? Acho que era como... Não sei se era como cooperadora, não lembro agora mais direito, mas por aí assim, começou... Diaconisa. Pra mim começar a trabalhar ali. Eu falei, então tá bom. Eu falei, tá bom, porque pra mim eu nunca, né, liguei mesmo, então que falasse pra mim fazer, então eu ia fazer. Só que quando eu comecei a trabalhar ali, né, na igreja, eu vou voltar só um pouquinho antes. Eu voltei para a igreja, fiquei um tempo ali. E eu fui para entrar quando foi para entrar num processo, eu fui para fazer algo. E eu pedi a confirmação de Deus. Durante essa confirmação, eu pedi para Deus confirmar 3 vezes. Eu falei assim para Deus, no meu pensamento, eu vou pedir só em pensamento, porque para Satanás não me ouvir e fazer aquilo que, né, que eu tô falando para poder me enganar. Então, só em pensamento, só eu e ele, então vai acontecer, né? E aconteceu exatamente o que eu falei em pensamento para Deus. A confirmação que eu precisava. E nisso, eu entrei numa situação. E nessa situação que eu entrei, começou o processo do Senhor na minha vida. E foi um processo muito doloroso. Que a minha vida afetou a minha vida familiar, afetou a minha vida financeira, afetou a minha vida profissional. E nisso daí, eu sem entender nada. E foi durante esse processo que eu falei lá com o pastor Everson, né? Que eu falei para ele que eu era evangelista, que ele me colocou para começar para trabalhar lá na igreja. Só que quando eu voltei a trabalhar, eu não voltei com o meu coração 100%. Porque eu carregava ainda muitas dores, muita falta de perdão. E eu estava ali fazendo mais por uma obrigação, não por prazer, não por querer da minha alma. Eu estava mais ali para fazer por conta do homem, não por conta de Jesus, não por conta de Deus. E hoje eu falo isso porque eu entendo por conta do processo que eu passei. Sim, sim. E durante esse processo, eu entrei em uma depressão. Durante esse processo, as pessoas, ninguém sabe. As pessoas teve indícios, né? Viram que eles me perguntavam o motivo de eu ter emagrecido tanto. Eu pesava 86 quilos e eu fui para 69 quilos. Então, ali, teve dias que eu fiquei 5 dias sem tomar banho. Meu Deus. Sem vontade de levantar da cama, eu não comia. Eu não tinha... Passei várias e várias noites sem dormir.
Eu chorava muito, muito. Às vezes, para mim não chorar, para os meus filhos não verem, eu pegava o carro, entrava dentro do carro e saía dirigindo o carro pela avenida. Lá em Sorocaba tem o Parque das Águas. Muitas das vezes eu fui para lá e ficava chorando, 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 chorando. E nesse processo que eu entrei, eu fiquei uma semana sem crer em Deus, sem acreditar que Deus existia. Eu falo que eu virei um ateu dentro da igreja. Eu cheguei a dizer para muitas pessoas, podem até não entender nesse momento que eu vou falar agora, mas no meu momento de dor, no meu momento na alma, que estava tanto ali, eu cheguei a falar assim que Deus não existia. Eu falei assim, o Senhor não existe. Deus é eu usei essa palavra, Deus é uma balela. Deus não existe. Foi essa. Para você entender a intensidade da dor. Porque eu falei assim, porque eu fiz aquilo que o Senhor falou que eu podia fazer. Que o Senhor confirmou que o Senhor estava nisso. Aí veio à tona, ali naquele momento de depressão minha, veio toda a tona da minha vida. Tudo aquilo que eu passei em Deus de criança. Eu falei, se existe, como que Deus existe? Sendo que me deixou passar por tudo aquilo. Sendo que, mesmo o meu pai sendo pastor, aconteceu tudo aquilo. De separação, de divórcio. Me aconteceu todas essas coisas. Entra uma revolta. Me revoltou. Porque quando eu achei que... Porque assim, nós seres humanos temos um problema. Uma dificuldade assim. Quando nós achamos que só porque Deus fala conosco, que vai estar conosco, a mente da gente já imagina que tudo vai sair perfeito. Que tudo vai sair certo. A gente já imagina, fala, não, se Deus falou, nada vai dar errado. Tudo que vai acontecer o certo. Só que nós não entendemos o pensamento e o propósito do Senhor em cada coisa. Porque lá na palavra do Senhor, em Romanos 8, 28, isso, vai nos dizer assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, se tudo coopera, até o mal que nos sobrevém, coopera para que as promessas do Senhor venham a se cumprir na nossa vida. Então, assim, tudo aquilo que começou a me acontecer, tudo aquilo que me aconteceu, e tudo aquilo que me aconteceu ali naquele momento que eu entrei em depressão, que eu fiquei desacreditada no Senhor, foi tudo por um propósito. E ali durante aquela semana que eu fiquei desacreditada no Senhor, na beirada da pia eu ficava, e agora? Como é que eu vou falar para os meus filhos que Deus não existe? Como que eu vou chegar para eles e falar sendo que eu criei eles, falando que em meio às adversidades, que em meio às dificuldades, era só eles clamar ao Senhor, que o Senhor vinha com uma porta de escape. Como é que eu vou falar isso para eles? Então, ali eu ficava... minha única preocupação era essa. E depois eu me perguntava, como é que eu vou continuar a viver sabendo que Deus não existe? Que guerra dentro de você, Dentro né? de mim. Dentro de mim ali. E ali ficou algo... A minha alma entrou em desespero, porque como nós somos criados por Deus, a nossa alma fica procurando o nosso Criador. Isso. Procurando o nosso Criador. E ali a minha alma assim ficava procurando algo para poder se agarrar, alguma esperança em alguma coisa. E ali a minha menina virou para mim e falou: mãe, vamos na igreja. A senhora já faz uma semana que a senhora não vai na igreja. Eu virei para ela e falei: tá bom, a mãe vai com você. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu vi todo mundo assim, os pastores lá em cima. E eu falei assim: tá todo mundo enganado. Eu falei: olha, enganando o povo. Falando tudo mentira. Isso tudo é mentira. E todo mundo bobão acreditando. Esse foi o meu pensamento quando eu estava entrando dentro da igreja. Por quê? Porque durante esse processo que eu sofri, foi com pessoas de dentro da igreja. Pessoas que não foram libertos 100% da palavra do Senhor. Pessoas que não vivem a palavra. Pessoas que se escondem atrás da palavra. Igual hoje em dia...
Tem muitas pessoas que não acreditam mais no evangelho, que não acreditam mais na salvação. Porque eles olham, a pessoa vai, fala uma coisa, só que na sua vida, no dia a dia, ela vive uma outra coisa completamente diferente. Então as pessoas acabam ficando o quê? Desacreditada na palavra do Senhor. Só que durante esse processo que eu fiquei desacreditada no Senhor, Deus preparou uma pessoa que nunca pisou na igreja evangélica. Nunca. Olha só como Deus ele é cuidadoso. Porque se os que estavam ali dentro, eu não queria mais ouvir falar dele, não queria mais saber dele. Sério isso? Ele vai e pega uma pessoa que nunca pisou dentro de uma igreja evangélica. Essa pessoa, ela me mandou uma mensagem, fazia muito tempo que eu não falava com ela, que é a Ana Paula Marchetti. E ela tem desenvolvimento pessoal, ela trabalha. E ela falou, Jô, eu vou fazer uma imersão. Você não quer participar? Aí, naquele momento, eu falei para ela que eu não estava sem condições de estar indo. Ela virou para mim e falou assim, não, você vai sim. E nisso, eu fui nesse domingo. Quando eu cheguei lá, o Espírito Santo de Deus tomou aquela mulher para apresentar Deus para mim novamente. Ali ela começou a falar e a mostrar para mim que Deus, ele já tinha nos dado tudo. Tudo ele nos deu. Ele nos deu a vida, ele nos deu o ar que nós respiramos, ele nos deu a terra para que nós viéssemos a dominar. Só que nós, seres humanos, carregamos uma parte, vamos dizer assim, maldosa, que nós deixamos aflorar essa parte. Por isso que o mal vem sobre a terra, por isso que muitas das vezes as pessoas fazem coisas ruins umas para as outras. E ali ela conseguiu fazer com que eu entendesse que o mal que as pessoas faziam para mim não era Deus, e sim o ser humano. E que se não aconteceu coisas piores, é porque Deus guardou o tempo todo. E ali ele me fez entender também que aquilo, tudo que eu passei, era por um propósito, que eu deveria ser grata. Que eu deveria ser grata a ele por tudo. Por mais que eu não estava entendendo nada, mas que eu deveria ser grata. E ali ela apresentou um Deus da Bíblia, que eu falo. Eu falo que ela apresentou um Deus que Jesus veio aqui na terra e apresentou para nós. Que muitos se esqueceram de Jesus. Muitos se esqueceram desse Deus que Jesus veio pregar. Porque hoje pregam aquilo que o homem quer. Aquilo que o homem quer viver, aquilo que o homem quer fazer. Mas não pregam realmente o que Jesus veio e deixou para nós fazer, que é a palavra dele. E ali eu cheguei na minha casa, dobrei o meu joelho e falei assim, a partir de hoje, eu vou servir o Deus da Ana Paula, que é esse que está aqui na Bíblia. Porque todas as coisas que ela falou, e ela foi citando versículos. Ela foi falando desse Deus e foi citando o versículo, e foi aí que eu voltei a ler a Bíblia novamente. E aonde eu voltei a ler foi em Romanos, o livro de Romanos. Ali eu pude entender o amor de Deus que ele tem para conosco, a misericórdia dele que é infinita para conosco. E eu pude entender algo simples, algo muito simples, que sobre a salvação. Diz assim que Deus, no grande dia, ele vai ver o que está no profundo, no oculto e no escondido. O porquê disso que ele vai ver lá? Porque muitas pessoas pegam na frente de um e de outros, mostram que fazem o bem, mas lá no fundo está um coração negro, está um coração podre. A alma ali está suja porque está carregada de amarguras, está carregada de falta de perdão e está carregada muitas vezes de uma incredulidade, mas que não é exposto. Então, por isso que na palavra do Senhor diz que no grande dia ali vai ser revelado o que há no profundo e no oculto e no escondido no coração do homem. Então, por isso que eu falo que através desse processo que eu passei,
O que vai valer não é assim, ó, é porque eu te dei esse copo d'água que eu vou merecer a minha salvação. É a intenção desse copo de água que eu tô te dando. Qual é a minha intenção? É para saciar a sua sede, para você ficar bem? Ou se é só para fazer bonito, para que os outros vejam? Então, isso que é a palavra do Senhor. E durante esse processo que eu passei aí, quando eu voltei a buscar a palavra do Senhor, o Senhor foi falando comigo. E o Espírito Santo de Deus me visitou um dia. Um dia de manhã, às 9h pouco da noite. Da noite não, do dia. Levantei, tomei café, sentei. Na cozinha da minha casa tem uma porta de vidro. E nessa porta de vidro, eu olhando para fora, o Espírito Santo começou a falar comigo através de Marcos. Eu só vou ver aqui o versículo. Mateus 6:69. Versículo 69, que vai falar sobre Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes. Ali, o Espírito Santo virou e falou para mim assim, diretamente, como se fosse que estava ali sentado conversando comigo. Falou assim, você tá vendo essa palavra de Pedro? Você é o Pedro. Você me negou. Ali eu falei, como assim, Jesus, eu te neguei? Sendo que eu sempre estive na sua casa, te louvando, te adorando. Ele virou e falou assim, você me negou. Eu falei, Senhor, mostra-me para mim como eu te neguei. E o Senhor me mostrou como se fosse eu dentro da igreja, com as minhas mãos levantadas, cantando louvor. Como quando eu estava com os meus joelhos dobrados, falando com ele. Fala, você me negou a partir do momento que você não perdoou. Você me negou. Você é uma hipócrita. É exatamente essas palavras. Você é uma hipócrita. Você é que nem aqueles fariseus, vivendo de aparência. Vivendo de aparência. É como muitos, você está vivendo como muitos vivem por aí, sendo hipócrita diante de mim, achando que eu não estou vendo. O Senhor falando comigo cara a cara. O interessante é que não foi uma pessoa que chegou e falou, não. Sim. Foi o Espírito Santo de Deus. E ali o Espírito Santo de Deus começou a falar para mim que a partir do momento que eu não perdoo, eu estou vivendo uma hipocrisia. Porque eu dobro meu joelho, falo que adoro, falo que exalto a Ele, falo que obedeço a Ele, só que eu não libero o perdão. Às vezes a minha forma de me comportar, a minha forma de agir. E ali o Senhor foi falando comigo. E o Senhor foi me tratando. Foi me tratando de uma forma... Ali eu falo que a partir daquele momento que o Espírito Santo desceu ali, na minha cozinha e me visitou, a minha vida começou a transformar. Glória a Deus. E ele falou assim comigo, você está na minha casa. Você não está com o seu coração 100%. Você está por conta do homem. Você não está por conta de mim. Você faz há muito tempo que eu venho te chamando e você não se posiciona. Foi por isso que você entrar nesse processo. Você não está entendendo nada, mas é eu que estou trabalhando. E o meu trabalhar é em você. E quando o Espírito Santo de Deus falava assim comigo, ele assim falou às claras, me jogou. Eu falo assim que ele jogou ali tudo o que eu precisava saber. Tudo o que eu precisava saber. E a partir daquele momento ali, eu comecei a descer na presença do Senhor. A partir daquele momento ali, eu comecei a ver que o meu comportamento diante do Senhor, em não aceitar aquilo que Ele escolheu, a minha consagração como evangelista, o propósito a qual eu nasci, eu comecei já a aceitar a partir de tudo que Ele falou. Porque ali, para mim, foi um choque muito grande quando ele falou para mim que eu tinha negado a ele. Meu Deus do céu, ainda ele me chamar de hipócrita. Se fosse um ser humano, alguém que chegasse e tivesse falado alguma coisa, mas não. Foi diretamente o Espírito Santo de Deus chegou a mim e falou. Então, por isso, sim, que foi muito forte, assim, para mim. Você teve uma visão, você teve um sonho, você estava orando, você estava dormindo, como que foi, assim, Deus falou comigo? Não, assim, ó, eu levantei, tomei o meu café, sentei na mesa. Quando eu sentei na mesa, eu fui abrir a Bíblia, eu li aqui. Quando eu li aqui em João, quando eu li assim... Aí eu li, parei de ler e olhei para a porta de vidro. Quando eu olhei para a porta de vidro, é como se fosse uma voz veio e começou a conversar comigo. E eu estava sozinha.
Sim. Não tinha ninguém ali comigo. Eu estava sozinha. E ali ele começou a falar comigo. E quando ele começou a falar comigo, ele me mostrou ali, eu com os meus olhos abertos, ele me mostrou eu com meus joelhos dobrados, falando com ele. Na igreja, com as minhas mãos levantadas, cantando e adorando. Porque ele virou e falou assim, tem muitos dentro da minha casa desta forma. Meu Deus. Tem muitos, assim, que estão lá vivendo de aparência. Que nem você está vivendo de aparência. Porque para mim estava tudo certo. Porque para mim o Senhor falava comigo e eu ouvia ele. Então se o Senhor falava comigo, então eu estava vivendo tudo certo. Só que o Senhor me levou ali para o mais profundo. Precisou de eu entrar nessa depressão, precisou eu parar de acreditar nele, precisou dele se apresentar novamente para mim buscar a palavra dele, para ele poder mostrar para mim qual eram os meus erros. Se revelar a você. Se revelar a mim. E mostrar para mim como eu tinha que começar a me colocar na posição a qual ele me chamou. E foi aí que eu passei a jejuar. Eu fiz propósitos. Fiz propósito de 7 dias, de 21 dias. Fiz propósito de 3 dias só de água. E eu fiz muitos propósitos. Subi monte várias vezes. E o interessante nesse submonte, no meio desse processo, Deus apresentou a pastora Ana Paula. Essa é uma mulher de oração. Eu falo que quem quiser orar, procure a pastora Ana Paula, porque ela é mulher de oração. Uma mulher que Deus usa muito. E se não fosse pela vida dela que Deus colocou, porque Deus falou para mim que ele ia arrancar pessoas e iam colocar pessoas que iam me impulsionar para o meu propósito. E a Ana Paula, na parte espiritual, foi uma dessas pessoas muito importantes na minha vida. Porque através da vida dela, ela me ajudou a eu estar fazendo propósitos, eu estar buscando ao Senhor. Ela me mostrou que a gente tem que viver a palavra do Senhor. Sim. Que não adianta a gente vir e pregar algo e depois fazer uma coisa completamente diferente. Então, assim, ela foi e é uma parte muito importante da minha vida. Por conta disso. E no meio desse processo, eu fiz um propósito diante do Senhor, que o Senhor me desse revelação da palavra dele. Que quando eu lesse a palavra dele, eu não queria, assim, pregar que nem igualmente, assim, com as outras pessoas, mas que o Senhor me desse algo diferente da palavra dele. Eu fui bem específica com o Senhor. E o Senhor deu isso para mim. Glória a Deus. O Senhor deu isso para mim. Ele usou, no dia que eu fiz o propósito, os 3 dias, no terceiro dia eu fui para São Paulo, e uma pessoa lá que nunca me viu, chegou em mim, colocou a mão na minha cabeça e falou assim, receba a palavra do Senhor na sua boca. Glória e saiu a Deus. andando. A moça que estava do meu lado virou para mim e falou, você sabia que esse rapaz aí que fez isso, ele é pastor? Eu falei, você tá de brincadeira? Ele falou, ele é pastor. E se ele falou isso, você pode ter certeza que foi Deus que tocou, porque ele é um homem muito usado por Deus. E não é, e era e foi num lugar muito previsível. Porque o ambiente que eu fui, não foi um ambiente onde estava sendo pregada a palavra do Senhor, uma igreja, nem nada. Foi algo que eu fui, que eu participei, e a pessoa veio do nada e fez isso. Né? Então, ali Deus respondendo isso. E no meio desses propósitos que eu fiz, no meio que eu me aproximei de Deus novamente, o Senhor voltou a abrir a minha visão. Porque quando eu era criança, eu tinha muitas visões, eu via muitos espíritos. Tinha vez que eu não dormia à noite. E eu me lembro que a última vez que eu vi, eu deitei assim, eu olhei pro telhado, eu vi um monte de demônios. Eu ajoelhei no cantinho do guarda-roupa, chorando, e falei para Deus que eu não queria mais ver. Aí, a partir daquele momento, eu não vi mais. E nesse processo, em meio à depressão, que eu busquei ao Senhor, eu estava no monte, e ali no monte, Deus abriu novamente a minha visão espiritual. Então, assim, tudo foi cooperando para o propósito. E eu sempre tive dúvidas, qual era o meu propósito? Por que eu vinha a esse mundo? O que era o meu propósito que eu vinha buscando ao Senhor esse tempo inteiro? E buscando ao Senhor.
E no dia 4 de janeiro, numa campanha lá na igreja da Refúgio de Deus, veio uma missionária e falou para mim que o Senhor ia dar um giro na minha vida. Dia 4 de janeiro desse ano. Ia dar um giro na minha vida de 360. Aí eu fiquei, a gente recebeu tantas promessas, né? Falei, vai Mais demorar. uma. Mais uma, vai demorar, amém. A gente recebe, né? Falei, amém. Só que aí, então, as coisas começaram a acontecer. Por quê? A minha filha cismou de fazer curso de manicure. Quis fazer curso de manicure. Eu levei ela para fazer o curso de manicure. Chegou lá para fazer o curso de manicure, a diretora virou para mim e falou assim, lá da ProHair, virou para mim e falou assim, por que você não faz um curso de cabeleireiro? Eu falei, imagina, eu trabalho em área de construção civil, eu não nasci para isso, eu sou acostumada com marreta, com colher de pedreiro, nunca que eu vou conseguir pegar num cabelo, que não sei o que. Ela falou, não, aí ela foi lá e contou a história dela, o testemunho dela. Ela virou para mim e falou, eu vou contar o que Deus fez na minha vida. O que ela estudou e tudo. O que ela estudou, o que ela cursou, não tem nada a ver onde ela tá hoje. Aí eu falei, tá bom, eu vou fazer. Aí ali eu comecei a fazer o curso, só que aí eu comecei a fazer o curso e voltei de novo a trabalhar na construção civil. E o Senhor já havia falado para mim que não era mais para mim ir para lá. E eu continuei insistindo. Falei, não, eu vou continuar trabalhando sim. Eu só vou parar de trabalhar lá quando eu terminar o curso, que é só daqui a 1 ano e tudo. E nisso, a pastora Ana Paula, ela estava alugando o espaço dela lá no salão para manicure. E minha menina tinha concluído o curso. Aí ela perguntou para mim se eu queria alugar para minha menina. Ela falou, tem esse espaçozinho aqui. Eu falei, sim, quero. Aí ela foi me mostrou a parte de cima. A parte de cima, eu vou alugar para cílios. Eu falei, para cílios e sobrancelha? Ela falou assim, vou. Aí eu fui, veio aquele negócio forte no meu coração. Aluga para você. Só que eu não tinha curso de sobrancelha, não tinha curso de cílios, nada. Eu falei para ela, eu vou alugar os 2. Fui lá, corri, minha filha do céu, fiz o curso de sobrancelha, fiz o curso de cílios. Falei pra ela, vou fazer. Aí fui, fiz o curso, aluguei. Olha só, aluguei sem ter o curso. Pra mim poder começar a trabalhar lá. Aí eu fui lá, trabalhei uns dias, né? Ela conseguiu agendar pra mim os cílios. E nessa semana que eu comecei a trabalhar lá, olha como Deus ele trabalha em tudo. Nessa semana que eu comecei a trabalhar lá, eu fui e fiz um vídeo, né? Falando que nós estávamos trabalhando ali, tudo. A Ana Paula viu nas redes sociais que eu tinha começado a trabalhar com beleza. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, eu tenho um amigo Marcos, que eles estão reformando o salão e vai precisar de gente para trabalhar. Você não quer ir lá conversar com ele? Eu falei, não dá, por causa que eu comecei já a trabalhar aqui, eu sou inexperiente, eu não tenho experiência com cabelo, comecei o curso agora em dezembro. Ela virou para mim e falou assim, não, mas aí você começa a aprender na prática. E eles de uns melhores profissionais de Sorocaba. Eu falei, verdade. Ela falou, vai lá e não deixa essa oportunidade escapar. Fui lá, conversei com ele. Aí falei pra ele, viu, mas não dá pra mim vir a semana inteira, porque eu tenho o outro espaço que eu aluguei. Ele virou pra mim e falou assim, você faz o seu horário. Escolha o dia que der pra você, mas você venha. Porque você tem que vir, porque você tem que aprender. E eu vou te ensinar. E nisso eu resistindo. Aí eu precisei ir lá na escola. Quando eu cheguei lá na escola, a dona da escola virou e disse, eu quero falar com você. Falei, tá bom. Quando eu cheguei lá, eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Quando eu abri a porta, assim, eu nem fechei a porta. Ela sentada, olhou pra mim e falou assim, por que você insiste em fugir? Por que você insiste em lutar contra Deus? Aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Por que você insiste contra aquilo que Ele está fazendo para você? A resposta que você procura está aqui. Você não precisa mais em lugar nenhum, não precisa bater cabeça. Essa resposta está aqui. Aceite a mudança que Ele fez na sua vida. Ele já fez a mudança e você ainda não aceitou. Meu Deus. Exatamente assim. Aí eu falei, não, então é porque eu tenho que realmente sair da construção civil.
Eu tenho que sair. Aí eu fui, cheguei no Márcio, falei, Marco, eu vou ficar trabalhando aqui. Aí comecei a trabalhar lá, Acabou não dando mais para mim ficar lá no espaço da pastora Ana Paula. Aí entreguei lá e permaneci lá no salão. E nisso eu perguntando pro Senhor qual era o meu propósito diante de todo esse processo em qual eu estava passando. E de repente, eu passei por umas 3 vezes uma situação complicada na parte emocional, muito difícil. Dia 17 do mês passado, houve uma vigília. E é uma vigília que eu gosto muito de ir, toda vez que tem. E na hora que eu cheguei nessa vigília, não era para mim ter ido, porque não dava para ir, porque o meu carro estragou. Mas o Senhor criou uma situação que deu para mim ir nessa vigília. E quando eu cheguei na porta da vigília, estava vindo um outro senhor, vestido com uma roupa normal. E veio assim, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, ó, ele tem algo para te entregar. Só que eu tava muito abatida. Eu pensei comigo, eu acho que eu tô ficando louca. Imagina que Deus tem algo para falar comigo na situação em que eu estou. Porque ali eu tava com o meu pensamento de desistência já. Eu tava com o meu pensamento de desistência. Porque assim, as pessoas me via, eu sorrindo, eu trocava de roupa, eu falo que eu colocava uma máscara. Eu ia lá, colocava uma máscara, dizia que estava tudo lindo, maravilhoso, mas a alma por dentro entristecida, abatida, angustiada, por as situações não ser resolvidas. E eu cheguei ali, falei, e sentei lá, falei, Senhor, eu sei que o Senhor não vai falar comigo, mas eu vim aqui e eu vou só agradecer. Hoje eu não quero nada, eu vou só agradecer só. E eu sentada ali, e quase na hora da palavra, veio esse senhor lá do outro lado. Falou para mim assim, abra sua mão. E ele ali, porque eu não queria mais assim que as pessoas viessem entregar algo de Deus para mim. Porque eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, não use mais ninguém para falar comigo, porque eu não acredito mais. Eu não acredito mais. Porque a dor tava demais. Falei, eu não quero que ninguém venha falar comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo através só da sua palavra. Não preciso mandar ninguém. Não, eu abro a Bíblia aqui, o Senhor fala comigo. Ou então, se eu ir na igreja, na hora que o irmão estiver pregando lá, o Senhor fala na hora da palavra. Não precisa de vir até a mim. Mas esse irmão veio específico. Querendo ensinar Deus. Querendo ensinar Deus, você viu? Porque eu tava desacreditada. A gente faz isso. E nisso aí, eu soube que ele era um pastor. Eu soube que ele era pastor porque na hora da oferta, chamaram ele para fazer a oração da oferta. E na hora da palavra, Deus usou ele para poder ir lá falar comigo. E quando ele mandou eu abrir a mão, ele começou a falar da minha vida. Em Deus de quando eu estava dentro do ventre da minha mãe. Em Deus de quando a minha mãe, assim, tentou me abortar. Mas não porque ela quis, né? Por conta da situação a qual ela estava vivendo ali. Já com 3 filhos de lá, uma situação difícil com que ela estava. E ali ele falou nisso. Quando ele falou nisso, que eu nunca vi ele não me conhecia, eu não conhecia ele, eu falei, não, é Deus falando, então eu vou dar ouvido. Aí ali eu abri o meu coração para que Deus continuasse a falar. E nisso ele veio falando da minha trajetória, da minha infância, dos abusos que eu sou. Ele foi pausadamente, Deus foi pausadamente falando a minha história na boca daquele pastor. E ele chegou até na história a qual eu estava vivendo ali. Todo aquele sentimento ali por dentro, aquela depressão que eu estava, aquilo que eu estava passando. E ele virou para mim e falou assim, você não entendeu, mas foi tudo um propósito. Eu trabalho de forma diferente do homem, eu trabalho diferente do jeito que o homem pensa. Às vezes o homem acha que eu estou vindo por um caminho, mas eu tenho que vir por um caminho completamente diferente. Glória a Deus. Porque eu sei trabalhar, eu sei fazer, eu sei como direcionar cada situação, cada caso. E ali o Senhor foi falando comigo. O Senhor foi falando comigo assim, tudo isso que você passou foi para poder te estruturar. Foi para poder te enraizar.
Porque o propósito a qual você nasceu foi para trazer cura para outras pessoas, para outras mulheres. E a sua fragilidade era o seu emocional. É por isso que você sofreu a sua vida inteira ataques espirituais. Por isso que você sofreu todos esses ataques na sua vida emocional. Por conta que o inimigo queria te destruir. Mas eu te sustentei. Eu te guardei, eu te trouxe até aqui. E eu te digo que o seu propósito, que você tanto quer saber, é para você levar cura. E ele virou para mim e falou assim, a partir de hoje, todo esse sentimento que você carrega, eu tiro. Foi como se fosse que eu senti uma coisa queimando dentro do meu peito. Aleluia. Dentro do meu peito, o meu corpo inteiro começou a queimar, e parece que fosse arrancando, assim. E ainda virou para mim e falou assim, e para você ter a certeza que por esses dias, a pessoa que você mais ama foi o que conseguiu atingir a tua alma. Falou desse jeito para mim. Mas saiba que não foi o inimigo que usou. Deu brecha, o inimigo usou para conseguir te atingir, para mais uma vez tirar você dos meus caminhos. Porque o meu pensamento era sair da presença do Senhor. A minha alma estava tão abatida, a minha alma estava tão doída, que eu falei que para mim não tinha mais jeito. Porque todas as vezes que eu tentei, sempre algo estava errado. Aí o Senhor virou para mim e falou que não desistiria de mim. Ele falou para mim, eu amo tanto a sua alma. Eu amo tanto a sua alma que eu não desisto de você. Eu não desisto de você. E você irá levar cura, porque eu estou te curando. Glória a Deus. Eu estou te curando. E a partir dali, daquele dia 17, naquele sábado, houve uma transformação nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. Tudo aquilo que eu enxergava de ruim foi como se fosse assim que é como se fosse um nada para mim hoje, né? É uma coisa assim que não tem como explicar a maravilha e a grandiosidade que Jesus faz na nossa vida. Que tudo que acontece leva a gente para o propósito. Nós não podemos entender naquele momento, naquela hora, mas nos leva, nós temos que ter sempre a certeza que está nos levando ao propósito. O inimigo pode até tentar, mas ele não consegue. Porque existe um Deus forte, um Deus poderoso que não desiste de nós, que nos ama profundamente. E foi por isso que surgiu o projeto de Resgatando a Autoestima. Uau. Que o Senhor colocou no meu coração. Uhum. Que depois que esse pastor falou comigo, na mesma semana, o Senhor colocou no meu coração. Aí eu falei pro Senhor, eu tô com o salão alugado, não posso montar um negócio, né? Não posso montar um salãozinho para me atender as mulheres. Aí veio na minha mente, faz na garagem da sua casa. Eu falei, tá bom, vou fazer na garagem da minha casa. E o Senhor virou para mim e falou assim, não, eu tenho mais para você. O que eu tenho que fazer é muito mais. E ali o Senhor colocou no meu coração para me falar com o Marcos sobre o projeto. O Senhor falou assim para mim, conta o seu projeto para ele. Só conte. E eu falei, não, eu não vou falar nada. E nisso, eu não dormi à noite. Passei a noite inteira em claro, aquele negócio na minha cabeça. Aí, no outro dia, eu peguei um vídeo, do nada. Eu não tava nem arrumada, nem nada. Que eu não aguentei, gravei um vídeo, assim, rapidinho, falando sobre o projeto. E depois eu fui, quando eu comecei, ele nem esperou eu terminar de falar. Quando eu comecei de falar, ele olhou só pra mim e falou assim, Jô, eu estou dentro, eu estou com você. Ele falou assim, ó, tá aqui, o meu salão tá com as portas abertas pra você. Glória a Deus. E Deus preparou, assim, o ambiente ali, foi muito mais além daquilo que eu imaginei. Porque na segunda-feira ele não trabalha ali. Ele virou pra mim e falou assim, ó, esse dia eu deixo pra você fazer o seu projeto. Uau. E ali não é só um... Às vezes a pessoa me pergunta, mas o que um cabelo arrumado
né? Uma sobrancelha, uns cílios vai resolver na vida de uma pessoa. Bastante coisa. Bastante coisa, porque resolveu na minha. Uhum. Porque só eu sei a dor de não ter um cabelo arrumado, de uma unha feita, de uns cílios, de uma sobrancelha. Quantas mulheres que se perdeu no seu dia a dia, cuida de casa, cuida de filho, cuida de marido, cuida de emprego, e se esqueceu de cuidar dela mesma. E se esqueceu de se olhar no espelho e gostar daquilo que está vendo, da imagem que está vendo. Então ali eu falo isso porque um dia uma pessoa arrumou meu cabelo, me passou uma maquiagem, olhou para mim e falou: olha, você é linda, você precisa mudar essa situação. E então foi isso que o Senhor colocou no meu coração, em levar isso para as mulheres, de que da mesma forma que elas cuidam, elas merecem ser cuidadas primeiramente. E isso é um presente que o Senhor dá para elas. Eu sou só apenas uma ferramenta que ele usa, porque ele está presenteando para resgatar o valor que elas têm, para elas saber que elas são amadas e cuidadas por ele. Então, esse é o meu testemunho. Amém. Glória a Deus. Segura aí, Fê, deixa eu chorar um pouco. Mas só Deus faz. Só. Porque ele é Deus de obras completas, né? No início, nós ficamos um pouco apreensiva, porque eu não estava entendendo muito bem aonde a Jo queria chegar. O testemunho não batia muito com o que, né, eu ouvi. Falei, Jesus, toma o primeiro lugar em tudo isso aqui. Mas o nome do Senhor foi glorificado. Foi glorificado, está sendo glorificado através da sua vida. Amém. Olha quantas tentativas o inimigo fez para paralisá-la. E não era no físico, era na mente. É a área que ele mais está atingindo sem economizar. Não basta estar só na igreja. É verdade. Não basta ser pontador ali de carteirinha. Não. Tem que ter um compromisso com a Bíblia. Quando eu digo aqui, sempre eu vou enfatizar isso, que procure uma igreja que tenha a palavra de Deus. Procure um pastor que, de fato, tenha uma vida com Deus. Pesquise, vá pesquisar. Não entre em qualquer igrejinha, não diminuindo a igrejinha, que eu quero dizer, não é do tamanho, que não tenha conhecimento, que não tenha palavra, que hoje em dia qualquer coisinha estão se rebeliando, sai de uma igreja sem a benção do pastor, abre uma igreja e, enfim, faz um monte de coisas aí e as pessoas veem, as pessoas estão carentes de Deus. É aquilo que você disse, a alma da pessoa busca algo do céu, porque a nossa alma, Deus colocou dentro de nós algo dele. E aí acontecem essas atrocidades todas por falta de conhecimento e de sabedoria. Miss, eu vou fazer uma pergunta para nós fecharmos aqui esse podcast. Eu ficaria mais 2 horas aqui contigo. Ficou muitas coisas, ela pulou algumas coisinhas, né? Mas o Senhor vai preparar um outro momento, se assim for a vontade dele, e ela voltará aqui. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, e que você respondesse com muita seriedade. O que você diria se você entrasse hoje por essas portas e deparasse com a Jo de 20 anos atrás, que estava oscilando? Um pé na igreja, um pé no forró. Querendo agradar a Deus, mas também querendo agradar o mundo. Por falta de conhecimento. Não era por falta de desejo no coração, era por falta de conhecimento. O que você diria para essa Jo lá atrás, cheia de traumas e dores na alma? Eu diria que vale a pena permanecer na presença do Senhor. Pode passar o que for, qualquer dificuldade, mas vale a pena, porque só Ele é o alívio para a nossa alma, só Ele que nos traz a paz, só Ele que nos traz a cura a qual nós precisamos, só Ele que nos traz a salvação. Então, que vale a pena.
Se você estiver passando por alguma dificuldade, alguma adversidade, e por algum momento passou na sua cabeça em desistir, eu estou aqui para poder falar para você, vale a pena permanecer nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Vale a pena. Vale a pena. Nós terminamos esse podcast dizendo vale a pena. Vale a pena. Com força ou sem força? Com força ou sem força, mas vale a pena. Vale a pena. Porque no final, a vitória é grande. E eles nos faz coisas inimagináveis. Deus sempre vai chegar na hora certa, né, Miss? Sempre, Sim. na hora exata. Isso. Assim como ele chegou na minha vida, ele chegará na sua vida também. E no momento em que você menos espera, é o momento em que ele aparece. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quem é escolhido por ele do ventre, né? Sim. Não tem outras escolhas, já está escolhida. Bate a cabeça aqui, bate ali, mas é uma escolhida, vai voltar. Vai voltar. Antes de você fazer uma oração, eu quero concluir com a palavra que ela citou, que está no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 12, do verso 2 ao 3, essa passagem que afirma que Deus revelará o oculto escondido, está aqui escrito em Lucas. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem o oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz. Então, isso é só para confirmar tudo aquilo que nós falamos durante esse podcast, que tudo aquilo que está em oculto vai ser revelado. Que Deus Amém. possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e tudo à sua volta. A Miss vai orar e eu peço encarecidamente, com muito respeito e com muito carinho, e se você quiser também, coloque a mão no teu coração e receba essa oração. A oração, ela tem o poder de quebrar todo jugo, tudo aquilo que veio para dar errado. Através da oração, nós conectamos a nossa fé no Senhor que está no céu e Ele trará a resposta das nossas orações. Tem acontecido isso. Se você nos acompanha aqui no Resgatando Valores, pega qualquer um dos testemunhos. Já temos, acho que em 110, 115 testemunhos. Dá uma olhadinha em qualquer um deles lá, os comentários, assim, de pessoas que estão recebendo bênçãos de Deus através do poder da oração. E será mais um. Coloque a mão no teu coração. Pare um pouquinho o que você está fazendo. É um minutinho. A Miss vai orar. Eu irei concordar e Jesus irá realizar se você quiser, tá bom? Pode orar, Miss. Amém. Vamos lá. Querido Deus e eterno Pai, Graças quero a Deus. te louvar, Senhor Jesus, por esses minutos de estar aqui compartilhando o grande feito que o Senhor teve sobre a minha vida. Sim, Jesus. Senhor, meu Pai, quero glorificar pela vida da sua filha, que abriu aqui as portas, Senhor, para que, meu Pai amado, seu nome fosse glorificado. Senhor, eu peço, Senhor Jesus, também nesse momento, essas pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo esse testemunho, Senhor. Venha, Senhor Jesus, acontecer um grande milagre sobre a vida de cada uma delas, meu Pai. Entra, Senhor Jesus, na vida, Senhor Jesus amado, conjugal. Entra, Senhor, na vida financeira, na vida espiritual, meu Pai. Transforma, meu Pai amado, de dentro para fora. Aleluia. Da mesma forma que o Senhor entrou dentro da minha alma, curou as minhas feridas, limpou as minhas vestes, Senhor Jesus. Eu peço, Senhor Jesus amado, que o Senhor entra na casa de cada um, Senhor, e opera esse grande milagre, Senhor, sobre a vida deles, meu Pai. É o que eu te peço neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém, graças a Deus. Querida, muito obrigada. Ai, que mão fria. Pela Nervosa. sua coragem. Você é uma corajosa. Você é uma preciosidade. Você é uma única. Coisa linda, gente. Eu conheci uma pedreira. Meu Vou levar Deus. você para conhecer a obra lá, para ver se está tudo em dias.
Mulher é detalhista e eu sou apaixonada quando eu encontro essas corajosas que cada um fica no seu quadrado, Sim. né? Sim. Eu não consigo um monte de coisa e tá tudo bem, né? Uhum. E ela consegue, gente, eu fico fascinada. Esses dias veio uma aqui gravar comigo Sim. e ela era policial. Nossa. Aí quando eu vi que ela tava com a arma, eu falei, será que essa arma tá pro... Meu o cano Deus. tá pra... Mulheres corajosas, e tem. Deus levanta essas para fazer a diferença. E não é com essa coragem toda que nós, né, vencemos desafios quando se diz espiritual, alma, né? Sim. Tem coisa que é só Deus que faz. E quando ele quer fazer, ele vai fazer. Se o homem quiser, ele vai fazer. E se o homem não quiser, ele também vai fazer, porque ele é Deus. Ele manda lá e manda aqui na terra. Amém. Ele fez isso na vida da Miss e hoje ela é uma mulher muito bem sucedida, para a honra e glória de Jesus. Mudou de profissão para ter um pouco mais de tempo e também de qualidade, né? Graças a Deus. De vida, porque é um serviço muito árduo que você trabalhava antes e agora eu acho que você está ali arrumando o cabelo, é mais leve, é mais Com fácil, certeza. né? E de fato Deus cumpriu o que a boca do profeta falou, que Deus ia dar uma viravolta de 360 Sim. e deu. E deu em poucos meses. Deus fala, Deus cumpre, né? Cumpre. Glória a Deus. Nós vamos continuar daqui a pouco. Amém. Eu preciso terminar esse podcast, eu termino com muita alegria, com a sensação assim de missão cumprida. Cada vez que eu sento aqui, gente, vocês não imaginam a alegria, o prazer que eu tenho de dividir histórias com você. Eu nunca planejei em estar aqui. Assim, não foi uma coisa que eu arquitetei, que eu sonhei, não. Foi Deus quem fez. Quando eu decidi também obedecer e fazer aquilo que o Senhor, né, desejava que eu fizesse, as coisas na minha vida ficou tudo diferente, tudo mais leve, tudo mais gostoso, prazeroso de fazer. É muito bom trabalhar para Jesus. Nós temos prazer de fazer. Trabalhar para o homem cansa, mas para Deus é prazeroso. E eu termino esse podcast com meu coração desse tamanho aqui, bem grandão assim, cheio de alegria por tudo que esse Deus fez por mim e fez por vocês também, lá na cruz do Calvário, através do seu Filho Jesus. Recebam todos vocês o meu carinho, o meu abraço. Voltarei a qualquer momento com mais um testemunho, permitindo o Senhor, porque enquanto eu confio, Ele faz. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.